Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos ao canal Didaticamente. Eu tô voltando a postar vídeo e nada melhor pra voltar a postar vídeo do que dar uma organizada melhor no canal, por causa que eu acredito que ele poderia ser organizado melhor. Não que tivesse bagunçado antes, mas eu acredito que seria muito bom se eu conseguisse dar uma organizada um pouco melhor, tanto para mostrar pra vocês o porquê que eu acho importante organizar dessa maneira meu canal, quanto explicar um pouco da minha metodologia, certo? Então, esse canal aqui, como já devem ter visto na própria descrição, caso alguém tenha visto, é que é um canal que é muito mais focado para as questões de demonstração, para você entender como que as operações, como que os elementos, como que toda a matemática funciona, e não simplesmente você decorar a fórmula. A fórmula é uma questão mais importante, certo? Mas podem ver que ele está no final praticamente. Tem tudo isso aqui antes para vocês aprenderem, mas ele é uma maneira resumida de você exercer um raciocínio, certo? Então, você já fez todo um raciocínio, você entendeu como funciona a matéria, você usa uma forma para que você não tenha que perder tanto tempo pensando do zero as coisas, certo? Então, ele é mais uma receita para você já lembrar das coisas, certo? Mas se você não tiver o conhecimento de onde que veio aquela fórmula, daí ela não adianta de muita coisa, certo? A única coisa que você vai estar fazendo é jogando elementos de um lado para o outro e descobrindo um resultado, certo? Então eu organizei essa tabela aqui, essa caracterização, vamos chamar assim, das dificuldades das matérias. Na verdade, não é nem questão de dificuldade, é questão do processo mesmo, para que a gente possa entender melhor aonde a gente está situado e o que a gente está fazendo naquela videoaula em específico, certo? Até mesmo para vocês poderem poupar tempo, certo? Então, como vocês podem ver aqui na tabela, o que a gente tem são 10, certo? Níveis, começando de cima para baixo, né? Então aqui seria o nível 0, aqui seria o nível 9, né? E aqui o primeiro é o que a gente começa para passar para o próximo nível, que é definir elementos, certo? Então quando a gente está trabalhando matemática, a primeira coisa que a gente tem que saber, de maneira extremamente genérica, é o que a gente está operando, certo? Então a gente não sabe propriedades, a gente não sabe como que se comporta, a gente não sabe como que se opera, a gente só tem que primeiramente saber o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com matrizes, a gente está trabalhando com conjuntos, a gente está trabalhando com vetores, a gente está trabalhando com figuras geométricas, por exemplo, triângulos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, de maneira geral, é definir um elemento. E por incrível que pareça, essa é a parte mais difícil de tudo. Por causa que se você fizer uma definição, porque todas as coisas a gente tenta criar uma definição, na verdade, né? As definições já existem, mas a gente tenta descobrir qual que é melhor para definir ela, certo? E no fim das contas, se a gente fizer uma definição que ela não seja conveniente ou que ela seja, na verdade, uma consequência e não uma definição por si só, isso vai atrapalhar muito a gente, certo? Então vai ficar perdido nas demonstrações, não vai saber de onde que vem as coisas. Então essa, apesar de ser o primeiro passo, é um dos mais importantes, certo? Logo em seguida a gente tem a cerâmica, certo? Que seria definir as operações sobre esses elementos. Então eu tenho algum elemento, eu vou aplicar uma certa transformação nele, certo? Assim como eu vou soltar no próximo vídeo, que é justamente operações e relações, certo? Eu só estou postando isso aqui antes para vocês entenderem a separação, certo? Logo em seguida a gente tem o ferro, que é deduzir relações e equações, certo? Então aqui a gente, antes a gente só tinha as operações, então de elementos genéricos, né? A gente não está testando resultado. Aqui a gente já está conferindo alguns resultados e a gente está tentando estabelecer alguns tipos de relações, certo? O que é conveniente, o que a gente não se interessa, certo? Já no próximo nível seria bronze, que seria definir uma função. Esse aqui é um passo que eu posso dizer que é um passo um pouco mais largo, certo? Um passo mais difícil de dar na maioria das vezes, por causa que a gente meio que tem que definir até onde essa função vai, certo? Que não é tipo só passar da relação para a equação. Da operação para a relação é fácil passar, certo? É um pouco mais imediato, digamos assim, não é nem fácil, é mais imediato. Agora de funções tem que fazer um veja bem, aonde a gente vai aplicar, onde pode ser o domínio, contra o domínio, então fica um pouco mais difícil esse passo do bronze, certo? Já o da prata, baseado no que a gente já tem de tudo o conhecimento, a gente deduz, na verdade, não define, a gente deduz quais são as propriedades desses elementos e das relações entre eles, certo? Então vai juntar as partes de elementos, operações, funções, de maneira geral, certo? Então isso aqui seria o passo de prata.
Já o passo de ouro seria demonstrar teoremas. Então, dado algumas propriedades, dado alguma como funcionam as funções, a gente deduz alguns teoremas, certo? Que são consequências do que a gente definiu como elementos e operações, dado algumas propriedades que a gente já tem, certo? Então seria meio que um encurtamento de caminho, de certa forma. E aqui seria algumas fórmulas genéricas, seria o próximo passo, passo de aço. No passo de aço, a gente vai buscar algumas fórmulas que são, por exemplo, somatórios, são, por exemplo, na PA a gente tem a soma dos elementos, então aqui já são algumas fórmulas mais genéricas, certo? Aonde a gente já sabe como funciona, quais são algumas propriedades, a gente consegue criar uma fórmula que ela sintetiza muito conhecimento e que a gente de fato usa para resolver problemas muito grandes, certo? Problemas super gerais em que pode mudar vários aspectos dele, certo? E já no passo de quartzo, na insígnia de quartzo, a gente tem algumas regras do ambiente. Então, dado algumas fórmulas, as propriedades, tudo que a gente já viu anteriormente, a gente consegue deduzir algumas regras que ocorrem no ambiente. Isso ocorre principalmente que a gente consegue ver em, por exemplo, transformações lineares, espaço vetorial, corpo, por exemplo, para quem já estuda álgebra. Se você não está entendendo, tudo bem, eventualmente eu vou gravar sobre isso, mas algumas regras elas são específicas de um ambiente, certo? Nem sempre o que a gente consegue fazer em um determinado ambiente funciona no outro, certo? Apenas tenho isso em mente. Por último, os dois últimos passos seriam os passos mais difíceis de você enxergar, certo? Que é você primeiramente usar conhecimento de outras, usar esse conhecimento que você teve na tua área em outras áreas, certo? Então, por exemplo, você pega um conhecimento de análise combinatória, usa em álgebra, ou você pega algum conhecimento de álgebra linear e usa em cálculo diferencial integral. Então, seria você pegar esse elemento, certo? E jogar para outras áreas, no que você está trabalhando. Agora, do diamante, que seria mais difícil, é você pegar o conhecimento de outras áreas e jogar para o teu. Porque lembrando, aqui no passo de quartzo a gente vê regras do ambiente. E nem sempre alguns espaços eles vão ter as mesmas regras. Então, não é só você pegar o que acontece em um e acontece no outro. Nem sempre isso acontece. Então, isso aqui é um passo que você tem que ter mais cuidado, certo? De maneira geral. Mas os que eu dou mais importância e os que eu vou bater mais na tecla, que vou postar mais vídeos, com certeza vai ser do ouro para baixo. Ouro, prata, bronze, ferro, cerâmica e tal. E aqui eu quero fazer meio que uma analogia para explicar da onde que eu tirei a ideia do símbolo de cada um, certo? Porque eu não quero que o pessoal pense, só porque a gente tá vendo coisa de tal com coisa de criança. Não quero que faça associação. É uma questão de resistência de o quão sólido é o teu conhecimento, certo? Porque o talco você deve saber que os atletas usam para fazer salto em vara, para saber se você pisou ali ou não para lá da linha. Então, o talco ele não resiste a nada. Qualquer vento, qualquer toque ele se dissipa, certo? Diferente da cerâmica. A cerâmica resiste um pouco mais, só que se você bater nela, ela já trinca, já quebra, certo? Ela já se desfaz. Já o ferro, ele é um elemento um pouco mais robusto, um pouco mais resistente, porém ele não resiste sozinho ao tempo, certo? Ele enferruja, ele dá aquela sensação de que está apodrecendo, certo? Já o bronze, mesmo ele não sendo tão resistente, ele já não oxida tão facilmente, certo? Apesar de oxidar ainda. Já a prata, ela apesar de não ser dura também, ela resiste um pouco mais à oxidação, certo? E o ouro ele já não oxida em praticamente nada, ele não reage com quase nenhum elemento ali, principalmente oxigênio. Já o aço, ele é um elemento que ele, principalmente o inox, que ele não oxida tão fácil e ele resiste ao tempo, resiste à pancada, certo? Um conhecimento muito mais sólido. O quartzo é um conhecimento que, apesar de não ser tão resistente, é um conhecimento muito mais organizado, certo? Se você entende um pouco de rochas, você vai entender. Bem, pelo menos espero que essa analogia esteja certa. É um conhecimento muito mais enfileirado, um pouco mais organizado, certo? Já esmeralda, ele é um conhecimento muito mais lapidado, muito mais translúcido, você consegue ver através dele, certo? Já o quartzo você consegue ver através dele, mas não tão bem. A esmeralda já consegue ver um pouco mais a luz que vem através dele, é um pouco mais trabalhado, é um pouco mais resistente, certo? E o diamante é um conhecimento onde ele já está incrivelmente límpido, ele é transparente praticamente, ele é resistente,
ele fica no tempo, mas ele não dá aquela apodrecida, certo? Entre aspas, ele não oxida, ele não reage com o ambiente tão facilmente. Então, esse é o caminho do nosso conhecimento que a gente vai ter. Primeiro ele começa com algo extremamente disperso e que não para em pé sozinho. Qualquer coisa ele pode ser derrubado, até ele chegar em algo super bem estruturado quanto o aço, que é uma fórmula genérica, certo? A gente está trabalhando com uma progressão aritmética, por exemplo, a gente tem a soma dos termos da PA, ou a soma dos termos de uma PG, sendo ela finita ou infinita. Então, a gente vai melhorando o nosso conhecimento, certo? A partir de uma coisa que a gente tem como extremamente imediata, que a gente consegue observar na natureza, certo? Algo que funciona baseado no próprio universo, até que a gente chegue em algo super específico que a gente não conseguiria ver, que é até difícil você acreditar que aquele resultado funciona, certo? Então, seria esse o caminho que eu estou propondo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo muito mais de introdução, mas na verdade uma tutoria para você aproveitar melhor os vídeos desse canal, certo? E sempre que você tiver dúvida, pode postar aqui nos comentários, sempre que der eu tô lendo, certo? Eu faço meio que um esforço para tentar acompanhar o que vocês estão pedindo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, pedido de vídeo, etc. Eu sempre deixo no início o meu e-mail, o Gmail na verdade, caso você queira mandar. Um bom descanso a todos, espero que vocês aproveitem todo o conhecimento que eu coloco no canal, porque tudo aqui é feito com muito empenho, certo? Eu tento colocar o máximo de qualidade possível, sempre suprindo a velocidade que vocês precisam de conhecimento, porque eu sei que falta muito um conhecimento resumido que não tenha meia hora de explicação, certo? Bem, é isso, bom descanso a todos e tchau, tchau.